Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 24. Não dá nem para esconder a minha cola, né? Amém. Amém? Todos abriram? Amém? Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, traindo-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Feche os teus olhos. Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, Senhor da nossa salvação. Nós nos submetemos, ó Deus, à tua vontade, que é soberana. Pois ninguém pode escapar da tua mão. Operando o Senhor, quem impedirá? Senhor, crendo que o Senhor é soberano e é rei, eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ensine nessa noite, que o Senhor faça a minha língua como a pena de um destro escritor, e que de mim venham fluir rios de águas vivas, Senhor. Que todos nós venhamos sair daqui impactados, não, meu Pai, com nenhuma palavra de persuasão humana, não com nenhum conselho, mas com o teu evangelho, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Peço que os irmãos mantenham as escrituras abertas, tá bom? Nós vamos discorrer nesse texto. Nós vamos, na verdade, falar sobre Noé. Em Mateus 24, sim, falaremos sobre os dias de Noé, né? O texto ele começa nos ensinando que alguns discípulos foram até Jesus perguntar sobre quando aconteceria a destruição do templo, né? Quando aconteceriam essas coisas, que sinal haveria da sua vinda e do fim do mundo. O texto de Marcos, capítulo 13, mostra que os discípulos que perguntaram isso foram Pedro, Tiago, João e André. Com isso eu quero dizer que os sinais da revelação do Evangelho, do fim do mundo, é para a sua igreja. Pois todos nós somos discípulos de Cristo. Amém? Todos somos discípulos do Senhor, crendo que fomos alcançados pela palavra de Mateus 28, quando diz, ide por todas as nações e fazei discípulos. Nos tornamos discípulos de Cristo. E hoje temos que fazer mais discípulos para o próprio Cristo. Crendo então que somos discípulos de Cristo, somos a igreja do Senhor, né? Essa palavra é para a gente. Houve um pastor muito famoso, né? Eu acho que ele está vivo, Billy Graham. Está vivo? Está quase, já acho que está fazendo hora extra, né? Ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia, esse livro que terminou de ser escrito há mais ou menos 2.000 anos atrás, escrito por 40 homens, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né? Ela é o livro que revela toda a vontade de Deus para a nossa vida e tudo o que vai acontecer. Tanto que Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são
para nós e para nossos filhos. As ocultas são para ele. Então, o que a Bíblia diz, nós diremos e não nos calaremos. Até onde a Bíblia vai, nós vamos. Onde ela se cala, nós vamos nos calar. Porque ela é a palavra de Deus. Ela é soberana. Quem tem que reger a igreja não são os líderes. Tem que ser as Escrituras. Tem que ser o Evangelho do Senhor. E no decorrer do texto, Jesus ele vai dando alguns indícios de como começará o princípio das dores. Conversava com o pastor Alan, né? Quando chegamos, né? Concordamos, né, pastor, que nós já estamos nesse período, no princípio das dores, que antecede a grande tribulação, né? E alguns dos sinais são os falsos cristos, são as guerras e os rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, né? Algumas ONGs, elas dizem, assim, dos Estados Unidos, né, que são os mais estudiosos, que o século 21 é o século da fome. Né? Só para nós entendermos como esses sinais são tão evidentes. Porque nós podemos ler esses textos, se os irmãos vão concordar comigo, certamente. Sempre houve fome. Sempre houve terremoto. Sempre houve guerra. Só que se os irmãos forem ver, a gente ficou meia hora conversando, pastor. O celular do pastor tocou umas 2 ou 3 vezes, 2 vezes no aplicativo que ele tem sobre terremoto. Né? Isso, terremotos acima de 4,5. Então, são terremotos em cima de terremoto na nossa geração. São pestes, perseguições, tudo isso sempre houve. Só que o detalhe desse texto, para evidenciar que nós estamos no princípio das dores, é que ele diz que, no versículo 7, no final, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Serão em vários lugares. No final, quando estava se chegando no ano 2000, houve tantos terremotos que matou milhões de pessoas. Isso nunca aconteceu na história. São guerras e não precisa ir muito longe. No Brasil, nós podemos, talvez, presenciar uma guerra civil. Tudo isso na nossa geração. Tudo isso no nosso tempo. Tudo isso diante de nós. Só que como cristão e como filho de Deus, como ministro do Senhor, como servo de Deus, como alguém que almeja o céu, o que mais me deixa agoniado, o que mais me deixa entristecido, não são simplesmente as fomes, os terremotos, mas é o que vem logo em diante, no verso 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Existe algo que nos separa de Deus, que é o pecado. Isaías 59 revela isso. O pecado faz essa divisão entre nós e o nosso Deus. É a barreira. O pecado é errar o alvo. Pecado, o apóstolo João diz na sua primeira carta, que é a transgressão da lei de Deus. A lei de Deus, ela não deve ser vista simplesmente como uma cerca. Imagine você, uma fazenda que tem uma cerca. Nós olhamos para essa cerca e falamos, nós não podemos passar dessa cerca. Porque essa cerca, ela talvez esteja nos impedindo de conhecer mundos melhores. De conhecer um local novo. Mas aquele camarada que é entrão, né, que não confia que a cerca está para protegê-lo, ele quer pular a cerca. E quando ele pula a cerca, ele não se depara com um mundo melhor. Mas ele se depara única e exclusivamente com um grande penhasco. A lei de Deus é como essa cerca. E essa cerca, ela não está aqui para nos impedir de coisas melhores. Até porque o que há de melhor não está na nossa frente assim. Está no céu. Está com Cristo, está com o Senhor. Então a lei de Deus é isso. E o pecado é a transgressão dessa lei. E a maior evidência da volta de Jesus é o multiplicar-se da iniquidade. A iniquidade tamanha que está tomando conta da nossa nação. Homens lá de fora, profetas, pastores, dizem que o Brasil é a nação mais depravada. Culto jovem, você pregando isso? Sim. Porque os desejos da carne invadem e se cercam mais próximo de nós. Nós? Eu posso falar, né? Nós. Eu sou jovem, né, gente? O pessoal fala que eu sou velho.
Fala que eu tenho o espírito de ancião. Para o senhor ver, né? Como é que os meus irmãos me amam, né, gente? Amo vocês, tá bom? Eu tenho 20, tá? Só para deixar claro. Enfim. A carne, ela grita. Ela vai tentar realmente nos entrelaçar. A concupiscência, ela vai gritar. Porém, nós temos o Senhor que vai nos salvar. E como eu disse, a pregação é sobre Noé. Portanto, venham comigo em Gênesis, capítulo 6. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Gênesis 6. Posso ler? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Certamente os irmãos sabem, né, que quando Jesus fala assim, lá em Mateus 24 e Lucas 17, que os dias da vinda do Filho do Homem serão como os dias de Noé. Só para deixar bem claro, a grande tribulação é representada pelos 120 anos. Correto, pastor? O dilúvio representa a ira de Deus. São coisas distintas, né? Porque muitos amigos, amados, irmãos, pré-tribulacionistas, né, pastor? Dizem que nós vamos ser arrebatados da grande tribulação, porque a grande tribulação representa o dilúvio. Não. Quem mandou o dilúvio? Deus. Deus estava derramando a sua ira, o seu juízo sobre aquele povo corrupto. Amém? Nós temos aqui duas figuras, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Os irmãos sabem, lá da nossa igreja, que eu tenho uma fama de polêmica. Mas eu não quero entrar em polêmica, pelo amor de Deus. Existem, né, as interpretações que esse texto fala sobre anjos caídos que se relacionaram com mulheres. Eu não vou entrar nesse mérito, porém, né, no contexto da mensagem, eu entendo que esses filhos dos homens podem, talvez, ser descendentes de Sete. Talvez, não estou, né, como o pastor me disse lá dentro, não somos os donos da verdade. Né? Mas crendo que os filhos de Deus são os filhos de Sete, e as filhas dos homens são as filhas de Cã, os descendentes de Cã, nós temos uma nuance. Né? E o aprendizado que nós podemos tirar daqui é justamente, nós como filhos de Deus, seremos seduzidos pelas coisas desse mundo. E muito mais agora, num período onde nós estamos vendo a volta de Jesus ser iminente. Se nós olharmos para todos os lugares, Satanás ele vai tentar nos fazer pecar. Porém, a grande maravilha da revelação de Mateus 7, quando Jesus diz assim, entrai pela porta estreita. Ele fala também que nós devemos estar firmados sobre a rocha. Ou seja, para entrar pela porta estreita, somente quem estiver firmado sobre a rocha. Porque se você estiver firmado na areia, né? Se você estiver firmado nisso, você certamente vai entrar pelo caminho largo. Então, queridos e amados irmãos, o que Satanás está fazendo é querer confundir a igreja. É querer confundir os jovens. Sendo que Eclesiastes 12, o que Salomão diz? Lembra-te do Senhor nos dias da sua, para que quando vier os maus dias, não venham dizer, não temos nele contentamento. Queridos, eu conversava com o pastor Alan sobre a pregação do pastor Josué Irion, de 1996. Ele pregou essa mensagem, se não me falha, em abril. Eu não tinha nem nascido. É uma mensagem que eu tenho por regra ouvir mensalmente. Quando eu estou muito naquela empolgação, é semanalmente. Quando não, diariamente. É uma mensagem muito poderosa. E aquele pastor, ele diz que o celeiro de missões será o Brasil. E o pastor Alan me disse que crê que essa geração que está se levantando agora será
essa geração de missionários. Por isso a importância de lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. O mundo está infestado de pecado. A nossa nação, ela é inteiramente corrupta. A nossa nação, diga-se de passagem, tem um governo péssimo. Pastor, ela viu quanto eu citei o PT lá dentro. É uma indignação. É um governo falido. É um governo cheio de morte. Porém, as coisas vão mudar. As coisas vão acontecer na nossa nação, quando nós jovens, nos levantarmos. Por isso a nossa responsabilidade. Eu me lembro anos atrás, quando o Senhor me deu uma impressão que nós estávamos chegando perto do princípio das dores. Eu fiquei louco. Eu falei, primeiro, Deus fala. Eu acredito que Ele fala. Amém, igreja? Agora, comigo? Eu? Todo ruim, todo pecador, todo errado. Deus falar comigo? Eu falei, não, vamos ler a Bíblia, vamos orar, que tá bom. Só que alguns meses atrás, o Senhor falou na nossa igreja que nós já estávamos nesse período do princípio das dores. E nós cremos nisso. E o mais incrível em Gênesis 6 não é simplesmente a corrupção humana. Viviam várias pessoas ali. Só que teve uma pessoa que fez a diferença. Teve uma pessoa que se posicionou no reino. Teve uma pessoa que olhou e falou, isso é errado, eu não vou compactuar, eu não vou andar nessa direção. E quem foi esse? Noé. Por isso que o grandioso de Mateus 24 não está apenas nos terremotos, não está na fome, não está apenas nas catástrofes, mas está que os dias da vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E não é porque a nação estava corrupta, mas é porque teve um que se levantou. Teve um que se posicionou, teve um que entendeu que mesmo que tudo esteja em ruína, existe um Senhor, existe um Salvador, existe um Rei. E o nome dele é Jesus, é o Messias. E o texto vai continuar dizendo, no verso 8, capítulo 6 de Gênesis. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Nesse contexto, nesse contexto do capítulo 6 de Gênesis, no início, Moisés, escreve que Deus ele não queria mais contender com o homem, E nisso eu lembro de Gálatas 5, quando diz, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Então nós temos aí o texto também de Tiago 4, aonde diz que aqueles que se fazem amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. O que é ser amigo do mundo? Amigo do mundo, no contexto de Tiago 4, eu basicamente prometi aos irmãos que eu vou tentar ser bíblico, Afinal, eu estou na igreja bíblica cristã. E eu sou cristão, e eu tenho que ser bíblico. Então, o texto de Tiago 4, no seu contexto, o que é ser amigo do mundo? São as invejas, são as cobiças e são as buscas pelos próprios deleites. Queridos e amados, nós jovens temos que ter um entendimento correto do Evangelho. Não só nós jovens, todos temos que ter um entendimento correto do Evangelho. Estourou, no último século, a chamada teologia da prosperidade. E hoje, quando nós olhamos para o evangelicalismo no Brasil, para a igreja, a cristandade, nós vemos uma explosão. Se não me engano, quase 50 milhões de evangélicos. Tem uma estimativa de que em 2030 chegará a cerca... o Brasil vai ser predominantemente protestante. Só que mesmo vendo tantos evangélicos, vendo tantos crentes, tantos que se dizem cristãos, eu vejo o Brasil ainda em morte. Engraçado, cresce o número de evangélicos e cresce a corrupção. Cresce o número de evangélicos e cresce a violência. Porém,
nós olhamos para essas igrejas e vemos as orações, ainda mais os jovens. Eu quero te dizer, jovem, que Jesus Cristo, ele não morreu, em nome de Jesus, para lhe dar uma namorada. Ele não morreu para lhe dar uma casa própria. Ele não morreu para tirar o teu sofrimento. Ele não morreu para que você tivesse um sorriso no rosto e dissesse, eu sou de Jesus. Ele morreu para te salvar dos seus pecados. O norte do Evangelho é a justificação pela fé dos pecados. Noé, ele não achou uma alegria no Senhor. Ele falou, eu sirvo o Senhor. Não. Noé achou graça diante do Senhor. Efésios, capítulo 2, no versículo 8 diz, pela graça. Sois por meio da... Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das suas obras para que você não se glorie. A salvação é única e exclusivamente pela graça. 50 milhões de evangélicos, a grande maioria caminhando rumo ao inferno, porque não entendeu o que é evangelho. Evangelho não é glória para o homem. O evangelho não é olhar para si. Quem olha para si constitui-se inimigo de Deus, como está em Tiago 4. Inimigo de Deus. Romanos, no capítulo Romanos. Os irmãos sabem, eu gosto muito de Romanos. Romanos, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz, quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, a Deus que apresentei os vossos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos ter um entendimento correto do Evangelho. Que a glória sempre, sempre, sempre será para Deus. O Evangelho é glorificar Cristo, independente do que vamos passar. Filipenses 2, 12 e 13, eu posso ter tudo como se não tivesse nada, ou posso ter nada como se tivesse tudo, mas tendo nada como se tivesse tudo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É ter Cristo, é viver Cristo. Isso é evangelho, é a glória de Deus. A graça é a revelação da glória de Deus, é uma pequena partícula dessa glória. Se não entendermos isso, se não glorificarmos a Deus por tamanha e tão grande salvação, nós certamente não nos convertemos ainda. Existirá uma necessidade de um novo nascimento e de um arrependimento. Isso é graça. Glorificar a Deus. Olhar para esse ventilador e falar, louvado seja Deus pelo ventilador. Olhar, como eu estava contando para o pastor, da tragédia que aconteceu com parte da minha família. Meu pai, meu irmão e minha madrasta faleceram. Olhar para isso e glorificar a Deus. Tudo devemos glorificar a Deus. Tudo que acontece é para a glória de Deus. A glória é para Ele, não é para mim. Estar aqui, veja bem o que eu vou falar. Estar aqui no púlpito para mim não é um motivo de glória. Estar com os irmãos é. Estar em comunhão é. Pregar, estar em destaque não é motivo de glorificação para mim, mas tudo que eu for fazer eu tenho que glorificar a Deus. Isso é evangelho. Tanto que um dos sinais da volta de Jesus é que trair-se-ão uns aos outros. Existe mais povo dividido do que a igreja brasileira? Não. Existe mais povo que se odeia do que a igreja brasileira? Não. É um atacando o outro. É um com ódio do outro. Veja bem, não estou dizendo que você tem que engolir, desculpa, pastor, qualquer porcaria que te pregam, que te ensinam. Não, não estou dizendo isso. Mas de maneira nenhuma você deve se levantar com ira contra o teu irmão.
Estou na unção do diácono Kleber agora, né? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você sabe qual é o selo do cristão? O selo do corpo de Cristo? João capítulo 13, verso 34. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando os amardes uns aos outros. A unidade do corpo de Cristo. Esse é o selo de que nós somos cristãos. Esse é o selo que nós servimos a Deus. Esse é o nosso selo, é isso que faz de nós um cristão. Isso glorifica a Deus, isso dá graças a Deus. O selo de Cristo é a unidade. Por isso que ser inimigo de Deus, ser amigo do mundo, é inveja, é cobiça e são os próprios deleites. Porque nós estamos indo contra o nosso irmão quando temos esses sentimentos. E quando temos as obras da carne. Então, amados, Noé achou graça diante do Senhor. Achando graça diante do Senhor, eu quero ler para vocês o que disse Flávio Josefo acerca de Noé. Noé se entristecia pela dor de vê-los imersos nos crimes. Exortava-os a mudar de vida. Mas quando viu que em vez de seguir os seus conselhos, eles se tornaram cada vez piores, o temor de que o fizessem morrer com toda a sua família levou a deixar a sua pátria. Noé deixou a sua pátria porque todo aquele povo, todo aquele meio em que ele vivia, estava corrupto. Jovens, em nome de Jesus. Igreja, em nome de Jesus. Deixa os teus conceitos e se volta para o Evangelho do Senhor. Não apenas se volta, mas se firma no Evangelho do Senhor. Creia no Evangelho do Senhor. Viva o Evangelho do Senhor. Interessante da religião cristã, posso falar religião? Melhor não, né? O interessante do cristianismo, do Evangelho, é que ele não está pronto a matar, mas está pronto a dar a vida por ele. Está a ponto de se entregar pelo amor, que é o outro grande sinal do princípio das dores. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós vamos então para a 1 de João, no capítulo 4, se não me falha a memória, no verso 7 diz que Deus é amor. Entenda bem, amor não é apenas um atributo de Deus. Amor é uma definição de Deus. De Deus emana amor. Quando Deus derrama a sua ira, acredite, de uma maneira que é incompreensível à mente humana, Ele está derramando o amor. Podemos não compreender, mas é isso que é. Então, quando se aumenta a iniquidade, quando o pecado aumenta, porque quando nós falamos de pecado, nós vamos lembrar de prostituição, que é pecado. De lascívia, que é pecado. Masturbação, que é pecado. Tudo isso é pecado. Porém, existe pormenores. Como isso que eu disse, inveja, cobiça, os próprios deleites, tudo isso é pecado. Quando se aumenta isso, porque o brasileiro é assim, né? Ele só ajuda quando for para se safar, quando for para se dar bem. O brasileiro tem disso. A nossa nação tem disso. E isso entrou na igreja. Olhar para si. E quando você comete esses pecados, o pecado vai aumentando, aumentando. Você cresce e Cristo diminui do ambiente que você está. Vira a sua própria pátria. Aonde Paulo diz que a nossa cidadania não é dessa terra, mas é do céu. Nós nessa terra devemos ser apenas peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Noé foi Noé, ele achou graça diante do Senhor. E nessas palavras de Flávio Josefo eu fico realmente impactado. Porque Noé, ele não, quando disse que ele condenou aquela geração, eu gosto de imaginar da seguinte maneira. Eu vi um pastor dando esse exemplo, eu achei muito bom. Você imagina que você está numa classe de aula, todo mundo fez a mesma prova.
e todos tiraram 0. A culpa é de quem? É o professor. Vai fazer um montinho. Professor, o senhor deu uma prova que todo mundo tirou 0. Não é possível que não temos uma Franciele, que sabe tudo. Não é possível, senhor, ou professor. Mas imagina, pastor, que um daqueles alunos tire 10. Aquele aluno condenou toda a argumentação de todos aqueles que tiraram 0. Porque ele provou que foi possível, sim, tirar uma boa nota. Nós vamos condenar essa geração quando andarmos e vivermos nos princípios bíblicos. Quando andarmos e vivermos o princípio das Escrituras. Eu fico, como diz o irmão da nossa igreja, perplexo. Que dizem que o Evangelho é você renunciar a tudo. Que tudo? Tu não tem nada. Você vai renunciar a pecado. Você vai renunciar à morte. Você vai renunciar à condenação eterna para ter tudo em Cristo. Ele é o nosso tesouro. Ele é o que devemos ter de mais precioso. Cristo. Devemos fazer como está naquelas parábolas de Mateus 13. Quando o homem acha uma pérola, ele vende tudo que tem para comprar aquela pérola. Devemos fazer igual Lutero fez quando encontrou aquela Bíblia e se deparou com Romanos 1,16. Romanos, olha só. Onde diz que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Quando ele encontrou aquilo, ele ficou em êxtase, ele não conseguia parar de meditar naquilo, ele ficou horas e horas, se eu não me engano, dias e dias, meditando em Romanos 1, que é impactante, que é de onde vem a nossa salvação. Isso é o Evangelho. Essa é a graça do Senhor. Jesus está ligando. Essa é a graça do Senhor. Isso é o Evangelho. Então, amados irmãos, Noé condenou aquela geração pelos seus princípios. Jovens, condenaremos essa geração não porque vamos fazer passeatas, não porque vamos nos levantar contra, mas porque vamos viver os princípios de Cristo. Os apóstolos apenas pregavam o amor, pregavam o arrependimento e que Jesus Cristo era o Senhor. Não incomodavam ninguém, coitados. Não incomodavam ninguém. Porém foram perseguidos, e muito. Amém? Isso é o Evangelho. Tem um pastor que diz que nós, pela teologia da prosperidade, nós ficamos às vezes com uma visão muito errada de como é a passagem que Jesus diz que nós vamos ser lançados no meio de lobos devoradores como ovelhas. Né? Ele diz que a gente deve achar que é uma super ovelha, que chega nos lobos devoradores, abre assim, está aqui um S de super ovelha. Super ovelha! Não é assim. Nós vamos ser jogados diante dos lobos para eles nos devorarem, sim, para a glória de Cristo. Nós vamos ser jogados diante desse mundo para sofrer, sim, para a glória de Cristo. Tudo para a glória dele. Amém? Noé, ele foi esse homem. Em Hebreus 1:7 diz que pela fé, Noé foi divinamente avisado das coisas que não se viam e temeu. Não temos sido avisados de tudo que vai acontecer? Não temos sido alertados de tudo que está por vir? Mesmo com pouca idade, mesmo ainda jovens, o Senhor tem sido bondoso conosco e tem nos revelado que o fim realmente está próximo. Que as coisas que têm que acontecer, elas se apressam para chegar. Porém, como está em Deuteronômio 32, o Senhor fará justiça ao seu povo. Ele fará justiça sim. Noé, pela fé, ele foi divinamente avisado. Nós estamos sendo. Só que nós não estamos sendo avisados que... tem crente que deve achar, pastor, que Jesus é fofoqueiro. Né? Você recebe e retrai, assim, fica assim, para mim. Não. Noé, ele não apenas achou graça diante dos olhos do Senhor para ser salvo. Noé, ele achou graça diante dos olhos do Senhor para ser um ministro do Senhor.
para proclamar as verdades do Senhor. Sabe, eu gosto de entender a salvação no princípio e no prisma da libertação do povo do Egito. Quando aquele povo foi liberto, ele saiu do Egito. O Egito simboliza o pecado. Quem libertou o povo foi Moisés, trazendo a sombra de Cristo. Estávamos no Egito, aprisionados no pecado. Jesus veio e nos libertou. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porém, se fosse, pastor, para aquele povo ser liberto e direto para a salvação, eles iriam direto para a terra prometida. Mas não, eles foram libertos e foram jogados no deserto. O deserto é esse mundo, aonde nós nos tornamos peregrinos e forasteiros. Aonde nós vamos testemunhar dos atos do Senhor. E foi o que Noé fez. Naqueles 120 anos que Noé ficou sendo, como Pedro diz em suas cartas, sendo o pregoeiro da justiça, ele ficou chamando aquele povo ao arrependimento. Nós fazemos pouco caso do Senhor. Nós falamos do Senhor hoje em dia de uma maneira corriqueira e de uma maneira normal. Se nós pararmos para analisar que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, nós vamos ver o maior milagre da história. Se nós virmos uma ressurreição, nós vamos dizer, que grande milagre. Se virmos pessoas serem curadas, diremos, que grandes milagres. Se virmos o tempo parar, nós vamos falar, que milagre. Mas o maior milagre foi Deus se fazer carne e habitar entre nós. Porque esquecemos disso. Porque às vezes nós podemos nos achar por saber do que há de acontecer, do que há de vir, de tudo o que pode vir sobre essa terra, o Senhor nos revelar, nós podemos nos achar superiores. Mas não, isso é para a glória de Cristo também. Isso é para a exaltação do nome do Senhor também. Quando o homem deseja e roga glória para si, ele está sendo iníquo. Quando o homem pretende se exaltar, ele está se fazendo como Deus. Ele está se fazendo como soberano. Queridos, nós temos o título de cristãos. Me permita, em nome de Jesus, alertá-los. Pedro, em sua carta, na primeira carta, no capítulo 2, no verso 9, ele diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa. O sacerdote, próprio Apocalipse revela que o Senhor nos comprou com o seu sangue, nos fez reis e sacerdote. Em Gênesis 1, ele diz, façamos o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E que o homem domine sobre tudo. Esse domínio o Senhor devolve para a igreja. Não o domínio de ser rei, de ser um político. Não, mas o domínio sobre o pecado. E você com o título de cristão e crente, se você não estiver cheio da graça que Noé achou diante dos olhos do Senhor, acredite, queridos. Acredite, irmãos. Você não vai ter nada para dar para esse mundo. E você vai ser responsável por muitas mortes. Muitas. Você quer que eu te prove isso? Moisés, ele vivia e conversava com o Senhor como se fala com um amigo. Os irmãos se recordam disso? Amém? Porém, Arão não. Quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, Arão ficou com o povo. No que Arão ficou com o povo chegou para Arão e falou, Arão, dá-nos um Deus. Dá-nos um Deus. Se Arão fosse um verdadeiro sacerdote, naquele momento, ele daria o Senhor. Mas ele não deu. Ele deu um bezerro de ouro. Ele deu algo palpável. Se você não tiver, como sacerdote do Senhor, uma intimidade com Deus, o mundo vai esperar com uma ardente expectativa a tua manifestação. Romanos 8, 18, 19, por aí vai. O mundo vai esperar, vai ansiar pela manifestação dos filhos de Deus, mas não vai acontecer. Você vai dar o que para o mundo? Você vai dar a morte. A idolatria é morte. Você vai dar o pecado e Deus vai cobrar de você. E cuidado, porque horrenda coisa é
cair nas mãos de Deus vivo. Hebreus 10, 31. Amém? Noé, ele achou graça diante dos olhos do Senhor. Ele condenou o mundo, como eu já disse, e ele foi um herdeiro da justiça. E sendo dessa maneira, meus amados irmãos, nós devemos ser também. Que os dias da vinda do Filho do Homem serão como os dias de Noé. Mas eu ainda sou muito novo, Vitor. Queridos, não importa a idade. Não importa o momento. Sabe, não é o ontem e não é o amanhã, mas hoje, se ouvires a minha doce voz, não endureça os vossos corações. A vinda de Cristo é iminente. E assim como o pastor Alan disse, eu creio, a nossa geração é a geração dos missionários que foi dito por Josué. Nós devemos nos levantar, nos alinhar com o reino de Deus. Acredite, a obra do Senhor não é apenas vir e pregar num púlpito, não é apenas vir e entoar louvores diante de uma congregação. A obra do Senhor vai muito além disso. A obra do Senhor que Jesus revelou lá no Evangelho de João é que conheçam o meu Pai, que conheçam o Senhor. O Evangelho, ele é glorificado quando nós o anunciamos. E nós devemos fazer isso com a nossa vida, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Sabe por quê? Nós vamos voltar lá em Mateus 24. No versículo 11, no 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. O fim só vem, Jesus só volta quando o evangelho for pregado em todas as estações. E acredite, independente se você tomar uma posição hoje ou não, ele será pregado. Independente se eu me posicionar ou não, o evangelho será pregado, o evangelho será anunciado e Cristo voltará. Entendeu a tua responsabilidade? Entendeu a tua responsabilidade? Jeremias 1. O Senhor chamou Jeremias. O Senhor escolheu Jeremias desde o ventre da mãe dele. E bem novo ele começou o seu ministério. Bem novo, bem novo. Muitos homens, o próprio Josué. A Bíblia diz, enquanto Moisés conversava com o Senhor, Josué ele não se apartava da tenda da congregação. Samuel, ele foi entregue muito novo, e bem pequeno ele ouviu a voz do Senhor, e ele, me chamaram, o que é isso? Até que ele tem um entendimento, e diz, fala Senhor, porque o teu servo ouve. É um testemunho, queridos. É a vontade de Deus para a nossa geração, um alinhamento com o reino de Deus, um alinhamento com os céus, que o evangelho será anunciado a todas as nações. Vamos ler, verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Noé herdou a justiça. Ele andou em graça no meio de uma geração perversa e corrompida. Como astros, diz Filipenses 2,14, luminosos. Ele foi uma igreja e ele foi um ministro do reino. Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Devemos hoje nos posicionar e achar essa graça diante do Senhor. Buscar esse Deus incessantemente. Porque vocês leram, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, eles faziam e viviam a sua vida de uma maneira normal. Assim como em Mateus 22, quando Jesus conta aquela parábola, quando ele chama e convida as pessoas, e eles dizem, não, eu tenho a minha casa para cuidar, eu tenho o meu trabalho. Não, queridos, pelo amor de Deus, não estou dizendo que vocês não têm que trabalhar. Não estou dizendo que não temos que estudar, até porque eu faço isso. Mas nós devemos priorizar o reino de Deus. E acredite, o teu trabalho é um grande celeiro de missões.
O teu trabalho é um grande local onde você pode estar ali construindo a tua arca, como Noé estava, testemunhando do Senhor, testemunhando de Cristo. Devemos servir ao Senhor em todo o tempo. Eu não gosto muito de fazer a divisão da minha vida secular, da minha vida espiritual. Eu sou um ser espiritual vivendo um período curto nessa terra. Por isso, nós temos uma vida espiritual. Devemos manifestar Cristo aonde formos. Fazendo o que for, devemos ser a testemunha do reino de Deus. Eu trouxe para os irmãos também como Cristo é glorioso. Isaías 46:10 diz que ele anuncia o fim desde o princípio. E lá na genealogia, em Lucas 3, né, quando vai dizendo, Enos veio de Cainã, de Sete, e Adão de Deus, né, nós vemos os significados dos nomes. E eu vou contar isso para os irmãos, né, para ser para edificação. Adão significa homem. Sete, apontado ou determinado. Enos significa mortal. Cainã, desgraça, pena ou aflição. Maalael, o santo de Deus. Jered, descerá. Enoque, ensinando. Matusalém, sua morte trará. Lameque, desesperado. E Noé, significa descanso ou conforto. Isso forma uma frase. Ao homem está determinado uma mortal penalidade, mas o santo Deus descerá ensinando que a sua morte trará ao sem esperança o descanso. Isso é motivo de muita alegria. Queridos, acredite. Ao homem está determinado uma mortal penalidade, mas o santo Deus descerá ensinando que sua morte trará ao sem esperança o descanso. Acredite, minha família está ali, minha mãe, que é a minha família, minha tia, Bianca, está ali. Os irmãos, eu já contei sobre o meu pai, volta e meia, quando, às vezes, onde era a antiga igreja, né? Quando a gente passava, os irmãos me dando carona até o metrô, eu falava sempre, meu pai trabalhava aqui. Sempre falei, sempre gosto de lembrar. Acredite, não é que eu anseio para o meu pai ressuscitar. Seria uma glória. Imagina, quando Jesus foi morto, né? Ele ressuscitou, muitos reviveram. Aí imagina, se isso acontece, meu pai chega lá em casa, filho, ressuscitei. Acredite, eu fico muito mais em anseio pela volta de Jesus do que qualquer outra coisa. A igreja sempre ansiou por isso. Mas eu velo sobre a minha palavra para cumprir, disse Jesus? Jesus. Ele que sempre falou em Jeremias 1:12. Disse o próprio Senhor em Jeremias 1:12. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Tudo isso está acontecendo. Terremoto, fome, tudo. Mas o maior sinal vai ser quando este evangelho do reino for pregado em todas as nações. Quando esse evangelho for pregado, acredite, Jesus voltará. Ele levará o seu povo. Ele vai fazer isso. Por isso, queridos, permaneçam sempre firmes e constantes. Um texto que eu gosto muito, 1 Coríntios 15:51. Eis aqui eu vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e num fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta vai soar. E os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. E nós seremos transformados. E a missão é que aquilo que é mortal se revista da imortalidade, aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando o que é mortal se reveste da imortalidade e o que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crendo nisso tudo, meus irmãos, que Jesus voltará, que Ele arrebatará a sua igreja. Permaneçam sempre firmes.
abundantes na obra do Senhor, o nosso Deus, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Por isso, irmãos, creiam que os dias da vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Devemos ser pregoeiros da justiça. Devemos ser um testemunho de Deus. Devemos ser. Portanto, jovem, 1 de Timóteo 4,12. Não deixe que desprezem a tua mocidade. Portanto, jovem, 2 Timóteo 2:20, 20 ou 22. Foge dos desejos da tua mocidade. Portanto, jovem, lembra-te do Criador ainda nesses dias. Portanto, jovem, Salmo 119:9, purifica o teu caminho pela palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus, que é um Deus santo, é um Deus que, como o pastor, quando foi orar pela palavra, disse, onde há dois ou mais reunidos no nome dele, ele se faz presente. É um Deus que nunca se viu um como que trabalha por aqueles que nele esperam. Soberano Deus, Pai nosso, Rei das nossas vidas, Eterno Criador, nós estamos diante de Ti, crendo no poder da Tua palavra, crendo, ó Deus, no poder do Teu Evangelho, aonde a Tua palavra diz, Senhor, que esse Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crendo, Senhor, que estamos nos dias como os dias de Noé, aonde, Senhor, o pecado vem sobre nós, mas cabe a nós sobre ele dominarmos. Crendo em tudo isso, ó Deus, eu te agradeço pela tua maravilhosa graça. Ó Deus, eu creio realmente que essa nação, está bem claro, Senhor, que ela é uma nação que vive no pecado. Senhor, porém, quando nós vemos uma cura, nós ficamos alegres. Quando nós vemos um milagre, nós ficamos felizes. Mas para ter a cura tem que ter o doente. Para ter um milagre tem que ter aquele que é deficiente. Por isso eu creio que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ó Deus, eu creio no avivamento na nação brasileira. Ó Deus, eu creio na transformação da nação brasileira, Senhor. Por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, por todos os jovens que estão aqui nessa noite, por todos os irmãos que aqui se encontram, Senhor, pelo poder da Tua palavra, ó Deus, pelo poder do Santo Livro, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos nos posicionar com o reino de Deus. Que nós venhamos nos alinhar com o reino de Deus. Que nós venhamos estar inclusos dentro do reino de Deus. Por isso, ó Deus, eu te peço que o nosso entendimento nessa noite venha ter sido transformado, venha ter sido renovado, venha ter sido regenerado pelo poder da Tua palavra. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, todos aqueles que essa palavra ouviram, incluindo eu, venhamos ficar, meu Pai, não apenas felizes, mas venhamos ficar agoniados com os dias em que estamos vivendo. De nada adianta, ó Deus, vir pregar, dizer que Jesus voltará, se não vivermos como aqueles seus discípulos em Atos, que ansiavam pela Tua volta, Senhor. Por isso, Senhor, visita-nos diante da Tua palavra, nos dá um entendimento correto da Tua palavra. Visita-nos, se assim for da Tua vontade, nas madrugadas, que venhamos nos posicionar no Teu reino. Eu faço essa oração porque eu creio no que está escrito,
que é o Senhor que opera tanto o querer quanto o efetuar. Nenhum avivamento acontecerá se o Senhor assim não quiser. Diante da tua palavra, não diante de especulação, não diante de eu acho ou minha opinião, mas diante da tua palavra, existe uma promessa de avivamento, Senhor. E como o Senhor usou José, como o Senhor usou Samuel, Daniel, eu te peço, renova a juventude, Senhor. Renova os jovens, Senhor. Aviva os jovens, Senhor. Aviva, meu Pai, com a primeira obra, com o primeiro amor, Senhor. Aviva, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Aviva com o poder da Tua palavra. Aviva com o poder da cruz de Cristo, Senhor. Aviva, 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 Senhor. Aviva, Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Aviva, Senhor. Aviva, Deus. Aviva, aviva. O Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Ó Deus, nós estamos reunidos em um só corpo, em um só propósito, em um só Espírito. Por isso eu te peço, visita-nos com o poder do Teu Espírito. Eu deixo diante, meu Pai, de Ti toda a minha vontade, todos os meus desejos. Eu boto a minha confiança diante do Senhor. Depositamos a nossa confiança em Ti. Uns, ó Deus, confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Pois o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito consolador, advogado da nossa alma e do nosso espírito, que nós viemos transbordar de Ti. Não queremos, ó Deus, mais nos embriagar com o vinho dessa terra, mas queremos encher-nos do Espírito, em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor diz em Salmo 89 que Ele achou a Davi, o seu servo. O Senhor te acha nessa noite, pois Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amados irmãos, Saul, quando foi encontrado, ele estava procurando os jumentos que perdeu de seu pai. O nosso Pai, Deus, nos confiou uma obra. O nosso Pai nos confiou algo muito importante. Davi, quando foi achado do Senhor, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Cuida do que Deus te deu. Anuncie esse evangelho. Se o Senhor te procurar e tu não estiver anunciando, Ele vai te rejeitar como Ele rejeitou Saul. Mas se quando Ele olhar para ti, Ele te ver cuidando das ovelhas do Pai, tu serás verdadeiramente rei e sacerdote. Tu serás. Amém? Por isso, como eu orei, a matéria-prima do avivamento é um pecado. A nossa nação é uma das nações mais corrompidas. Mas eu creio que aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Isso vai acontecer na nossa nação. Quer creiam, quer não.